Olá, aventureiros e aventureiras da D1, Tyron aqui de novo e hoje eu tô aqui com o Pedro da Atomic Papiro que vai falar um pouquinho pra gente sobre o MAG, que é um sistema de RPG novo que ele tá criando. Mas antes de começar, aquele recadinho de sempre, você que tá por aí, deixa aí sua curtida. Se não for inscrito no canal, já se inscreve, que além desse vídeo como esse de hoje que você tá vendo que é um vídeo extra, e também temos vários como esse no canal, temos campanha de Tormenta 20, Might Blade, D&D quinta edição, Pathfinder segunda edição e várias outras. Então você que gosta de RPG tá aqui no canal certo, beleza? Se inscreve aí que é muito importante pra gente e também estamos com lives toda semana, várias lives também na mesma semana. Então, se você gostar de RPG, está no canal certo, galera. Vamos aí começar a conhecer o Pedro. Pedro, se apresenta aí pra gente, dá uma geral sobre o sistema, o que é que ele é. Opa, Vamos lá. opa. Prazer, meu nome é Pedro, né? Como o Tyron disse, eu sou o fundador do Game Studio barra futura editora Atomic Papiro, se focará em RPGs. E eu tô criando o nome provisório de Mag, o Caminho da Magia, que é um RPG sobre magia, obviamente, mas também intriga e descobrimento, descoberta. O jogo, ele tem como cenário, que eu acho que na parte de um jogo, na minha visão própria, o mais importante para um jogo é o cenário, e o sistema deve se adaptar àquele cenário. E o cenário é um mundo real, um mundo nosso. Porém, existem essas pessoas que dominam a magia há muitos séculos, há muito tempo, muitos milênios. Desde a pré-história já existiam. E essas pessoas começaram a se organizar em sociedades, chamadas sociedades secretas, e com isso controlar o mundo das sombras, controlar os grandes governos, controlar as grandes empresas, tudo isso, e também lutar pelo mundo de uma forma mágica, falando, lutar contra as criaturas do inferno, lutar contra as criaturas sobrenaturais, tudo isso com o objetivo de conseguir mais poder, tanto mundano, tanto poder material quanto poder mágico. É um jogo que trata desse equilíbrio entre o mundo normal e o mundo mágico. E essa dualidade. Seria um Nossa. jeito bom de explicar. Beleza, aí no caso seria o cenário que você falou seria na época atual ou futuro? Não, o cenário seria uma época um pouco para trás, no século XIX. Aqui, naquela época dos impérios, do começo da colonização da África, da Ásia, por parte dos europeus. Por quê? Porque eu fiz umas pesquisas no mundo real sobre esoterismo, mágica, essas coisas, e o que acontece? Nessa época surgiram muitos eventos sobrenaturais, começou um estudo muito grande por parte disso, nessa época. Por exemplo, na França tiveram os fenômenos das mesas girantes, quem estudou um pouco de espiritismo sabe que isso foi um evento muito grande na França, surgiu a telema, se popularizou a magia do caos, tudo isso que são esoterismos reais, né? E eu me baseei nisso para fazer meu jogo. Só que, obviamente, por manter respeito a essas tradições, eu resolvi fazer com sociedades fictícias. Uhum, tô entendendo. É porque como é baseado em algo do mundo real, né? Sempre tem que ter esse Uhum. cuidado quando vai colocar num jogo, né? Legal, legal. Sim, sim. E aí, por que tu decidiste fazer esse sistema, esse cenário, tudo? Veio de onde a ideia? Veio de uma ideia. Eu tava jogando dois RPGs de mago, que era Mago Ascensão, da White Wolf, Ei, muito legal, gosto. e Ars Mágica. Não conheço. Eu tava jogando os dois, o Ars Mágica é bem interessante, ele é na Idade Média e tal. O criador dele é um dos criadores de Vampiro, inclusive. E aí, o eu tava jogando e eu pensei, poxa, eu gosto desses sistemas, mas eu acho que falta alguma coisa. E eu queria jogar numa época diferente, que não seja nem na Idade Média, nem nos tempos atuais. E aí com isso eu fui pensando, pô, tem coisa que eu gosto em um, tem coisa que eu gosto em outro, tem coisa que eu queria criar, e eu vou misturando, misturando, misturando. E aí eu resolvi, não, vou criar um próprio sistema. Vou fazer uma coisa própria. Massa. E quanto tempo tu tá fazendo ele? Eu tô fazendo ele há cerca de 2 meses, por aí. Eu tô trabalhando muito, tô focando muito nisso. E tô me dedicando assim pra caramba pra isso dar certo. Tô ligado. E os, assim, né? Quando a gente vai mexer com o sistema, a gente sempre olha os sistemas também ao redor, né? Tá aí Sim, pegando sim. alguma base de algum sistema que a gente já conheça, ou até algum sistema que seja menos conhecido e. Eita, isso é legal, tal, ou tá sendo aquele negócio totalmente.
do zero mesmo, lapada, Não. inspiração Eu não vou mesmo. mentir por falar. Eu vou. Não vou mentir falando que eu criei tudo, não. Eu me inspirei bastante em vários sistemas. E eu tô usando um sistema de D6, só usa D6, só usa dados normais de 6 faces. Legal. Primeiro porque eu acho isso muito bom para popularizar o sistema. Muitas vezes é bom para pessoa que não tem tanto acesso e tudo mais. E o segundo, eu usei algumas mecânicas de alguns RPGs que eu gosto muito. Por exemplo, a Pool Dice, que é aquele você pegar um bocado de dados, somar atributo e uma experiência. Sim. Que tem no Vampiro, tem no Lance Conest, tem vários sistemas. Você junta vários dados e joga. Storyteller. E no Explosão de Dados, que é o seguinte: sempre que o dado cair 6, você guarda aquele dado e rola um dado extra. Se cair 6, você faz isso de novo. Uhum. Isso vai aumentando suas chances, seus sucessos, sua chance de ter vários sucessos. Entendi. É o Considerando que é o sistema do 1, 2 e Storyteller do 3. 10, né? Ah, É feito aquele sistema do do 10 de Storyteller, o quê? Storyteller. Desculpa. Parecido, né? A ideia. Quando Sim, você tem uma sim. especialização Sim, no sim. Storyteller, você É bem tira 10, parecido. você pode rejogar tal. Ou então até o Might Blade Sim, mesmo, que sim. você tira o 6, que é o Might Blade também usa só D6. Não sei se você conhece esse sistema do Might Blade. Sim, eu conheço. Pronto. Foi um dos primeiros sistemas que eu joguei na minha vida. Eu gosto muito dele. Tem um carinho muito especial pro Batman Blade. Sim, tentamos com a campanha dele no canal, que nosso amigo o mestre Jonathan Fernando vai com certeza estar assistindo aí, tá narrando pra gente. E foi ele que me apresentou o sistema. Eu acho que tem muita coisa boa pra tu olhar lá também, se tiver com o sistema de D6. Pode ser uma inspiração Boa, massa. boa. Se tu não já tiver olhado, né? É uma boa. Vou dar uma olhada. Até o próprio GURPS também, pô, que é um famosão grande e forte e é D6. Sim, é só D6. Tá Eu fiz ligado? só D6. Eu acho massa essa sua ideia de ser só D6, que realmente, como tu falou, é o dado, meu irmão. A gente que joga RPG conhece os outros dados. Quem não joga, se você falar de dado, ninguém vai perguntar de quantas faces é. O dado de 6 vem na mente da pessoa É e um acabou. D6. É isso aí. E aí, o que é que o jogo propõe a fazer, Pedro, com esse sistema? O jogo ele propõe ser um jogo que, como eu falei, tem essa dualidade, tanto de poder mágico quanto poder mundano. Por exemplo, existem algumas aventuras que você vai ter que se focar bastante em lutar contra criaturas sobrenaturais, investigar, procurar, descobrir as fraquezas, ou viajar para países antigos, assim como, por exemplo, viajar para a Grécia. O grupo é dos Estados Unidos, aí ele vai ter que viajar para a Grécia para descobrir como eram os gregos faziam magia para derrotar um monstro que está assombrando aquela região. E aí eles não sabem exatamente como fazer. Ou e também vão ter aventuras, isso depende do mestre, claro, Sim. em que você simplesmente vai ter que. Você já é um mago mais poderoso ou então influente e você vai tentar controlar o governo de um estado ou até mesmo de um país. Evitar guerras, lançar guerra um contra o outro, porque tentar conseguir recursos para ajudar você na parte mágica. É uma coisa interessante do RPG é que eu assumi que todo mundo, todos os personagens jogadores, são pessoas importantes para a sociedade. Ou seja, eles são grandes donos de empresas, grandes nobres, não grandes nobres tipo um rei, mas um barão, um duque, Um conde, essas um coisas, marquês, né? uma coisa assim, um conde, sim, sim. Ou ele pode até ser, por exemplo, se ele for um criminoso, ele não vai ser um criminosozinho, ele vai ser o dono de uma máfia, assim, de uma grande máfia. Se não, o líder da máfia vai ser um grande chefão, sabe? Da máfia. Sim, sim. Como Isso, porque como é na época da escravidão e tudo mais, né? Senhor de escravos, essas coisas também, ou tu sim, não ele acha pode ser interessante ter essas coisas, esse assunto mais pesado no jogo? pode ter o assunto mais pesado no jogo porque ele visa a ser um espelho do mundo real. Então, por exemplo, se você está jogando no Brasil, o jogo, provavelmente vai ter escravidão. Aí vamos supor que você quer jogar com uma pessoa escravizada. Você pode ser o líder de um quilombo. Ou então um ex-escravo que se torna um grande advogado abolicionista que luta pelos escravos. E aí você usaria o poder da magia e o poder que você acumulou mesmo para administrar isso e conseguir libertar escravos e conseguir fazer essas coisas. Talvez você lançasse maldições naquele lugar para assustar os senhores de escravos, ou então você convenceria as autoridades de alguma forma para conseguir seus objetivos. Cara, eu penso, você falando isso aí, eu penso em cada plot massa de aventura, é isso mesmo. Parabéns, viu? A ideia é muito boa.
Dá pra fazer muita mesa legal. Agora, claro, né? Eu Obrigado. acredito que vai ser um sistema classificação 18 mais, né? Uhum. Se preocupa um pouquinho você ter essa limitação do público ou não? Não, não preocupa muito não, porque eu penso nele muito como um sistema mais não, não adulto no sentido de mais maduro, assim. Sim, Talvez não talvez até não chegue a ser 18 mais, mas acho que no mínimo 16 mais eu acho que ele vai ser. Porque depende muito da maturidade das pessoas para ter um jogo mais sério. Envolve temas mais pesados, assim, como sobrenatural, místico, etc. E aí, então é bom você sempre tomar cuidado quando você lida com isso. sim. Eu gosto muito de jogos com essa temática mais séria, mais pesada. Claro que gosto também do besterol porque é divertido, né? Mas É, besterol. eu tendo mais pro mais sério, mais adulto também. E aí, já tem uma gradezinha de sociedades secretas para explicar pra gente quais são, quais objetivos, o que é que Sim, fazem, a diferença de uma para outra. tenho. As sociedades secretas são o seguinte: elas são organizações em que os magos, que o nome do jogo mag ou magi vem daí, é o plural de magos do latim, que quer dizer mago. Então mag é magos, literalmente. Uhum. O que acontece? Existem essas sociedades secretas que são onde eles se reúnem e se organizam. Não necessariamente todo grupo de jogo tem que ser de uma mesma sociedade secreta. Ele pode ser um grupo de jogo de pessoas de sociedades diferentes. As sociedades são as seguintes: a Ordem de Hermes. A Ordem de Hermes é a mais antiga de todas. Ela originalmente era exclusivamente para homens, mas com a abertura, com as mudanças do mundo, ela se abriu para aceitar tanto homens quanto mulheres. E eles têm uma pirâmide. Eles são uma pirâmide que se divide em vários níveis. A organização deles funciona assim. Por exemplo, tem um aprendiz, que é a base. Ele não tem poderes mágicos, ele só está aprendendo a sociedade, ele é um puramente estudioso. O discípulo, que é um pouco mais para cima, ele tem um grande poder já mágico. O pupilo, que é mais avançado. O mestre, que é o líder de uma prefeitura dentro da Ordem de Hermes. Vou explicar as prefeituras depois. Certo. E o grão-mestre. O grão-mestre é o mestre dos mestres. É ele responsável por cuidar de toda a Ordem de Hermes. Do mundo. Certo. Em níveis globais. Temos a Casa de Hecate, que, diferente da Ordem de Hermes, ela surgiu bem como oposição para ser. E a Ordem de Hecate, ela tem. A Casa de Hecate, perdão, ela é praticamente horizontal. Se divide em dois níveis só. Ou você é aprendiz, ou você é mestra. Pronto. E o que define isso é o tempo. E muitas mulheres importantes da sociedade estão nessa casa. Inclusive há boatos entre alguns magos que a própria Rainha Vitória, que é a mulher mais poderosa do mundo, talvez a pessoa mais poderosa do mundo no século XIX, seja dessa ordem. Então o pessoal já fica, será que é verdade? Porque ela é muito influente, ela é muito poderosa, então o pessoal fica pensando que é possível. Sim. Agora temos a Convenção de Salem. A Convenção de Salem é uma ordem mais estranha, porque existe uma coisa importante nesse mundo. Existem 3 tipos de conjuração, 3 tipos de magia. A magia interna, que usa da sua própria prana, que prana no sistema e cenário do jogo é a energia vital que circula as pessoas e ambientes. A externa, que usa a força dos ambientes, que não é um ambiente, não é uma floresta, não é uma árvore ou um rio, é um cemitério, é uma cidade, tudo isso tem uma força mística, e quanto mais poderoso aquele lugar é, quanto mais importante aquele lugar é, mais poderoso é. Uhum. E a secreta. A secreta usa força vital de outros seres, não de si mesmo. Ela rouba a energia de outros seres humanos, ou animais, ou plantas, e usa. É exatamente por isso, há um tempo atrás já, ela foi proibida. Várias ordens assinaram termos para proibir essa conjuração e falar, quem usar isso vai ser banido
e vai ser caçado porque é muito perigoso, além de podem tentar nos descobrir e tudo mais. Mas algumas sociedades secretas não assinaram esse termo. É o caso da Convenção de Salem. A Convenção de Salem, além de tudo, ela é muito perigosa porque ela lida muito com demônios e seres sobrenaturais de planos diversos. Ou seja, lida com demônios, lida com arcanjos, com criaturas de poder inimaginável, assim, e é muito perigoso isso, mas também é muito poderoso. E elas não são meio que vilãs, é uma ordem exclusivamente feminina, e elas não são meio que vilãs da história. Só existem pessoas que usam esses poderes para coisas boas, achando que os fins justificam os meios. É uma coisa bem complexa isso, a relação. E a Ordem de Hermes e a Casa de Hecate odeiam elas. Se tiver um cara da Ordem de Hermes e um cara da Casa de Hecate juntos com elas, provavelmente vai dar briga. Se não der briga, já é desconfiança mútua. Certo. Porque não se confiam. Ao se usar essa energia aí dos outros, no caso, é proibido porque essa energia não se renova, a pessoa fica doente, a pessoa morre, é o que acontece? Sim, é exatamente isso. Você está roubando o direito da pessoa de fazer isso. E também tem outro problema, que é nem todo mundo que tem essa energia é mago. Você pode pegar a energia de um civil comum. Isso pode gerar problemas ambientais, inclusive. Por exemplo, uma coisa é você pegar a energia do rio, que é a água. Outra coisa é você pegar a energia dos peixes do rio, da floresta perto do rio, das algas do rio. Isso gera desastres ambientais. Porque, diferente do mago, que tem um poder muito forte dentro de si, uma pessoa não maga não tem esse poder todo. Então você roubar essa energia dessa pessoa pode acabar matando. Uhum. Certo. Tem mais sociedades? Tem mais sociedades. Vamos embora. Eu tô curioso. Chegamos na metade. A mais recente de todas é a Estrela do Oriente. A Estrela do Oriente tem esse nome porque ela foi fundada por um japonês que estava se sentindo muito oprimido pela sociedade do Ocidente, pelo pessoal do Ocidente, que julgava ser superior a eles, tanto socialmente, que foi uma coisa horrível que aconteceu muito no século XIX, os europeus acharem superiores a todo mundo, e isso se refletiu no mundo mágico. E ele criou essa sociedade para juntar todos os magos, todas as tradições mágicas do Oriente, em uma só, para se proteger. E isso daí é uma sociedade muito diversa, porque tem magos da China, do Japão, da Índia, do Tibete, da Tailândia, do Oriente Médio, de algumas partes do Oriente Médio. Então gera muito conflito filosófico. Não tanto um conflito de poder, mas um conflito filosófico muito forte do que é magia e o que não é. Porque tem essa parte do jogo também de descobrir o que é magia, o que é poder, de onde vem a magia. São alguns mistérios que tem. E as pessoas não sabem ao certo o que tem. Uhum. Entendendo. Aí no Que caso, todas essas criaturas do folclore de cada região vai estar implementado também como criatura sobrenatural no sistema. Sim, são criaturas sobrenaturais. Criaturas de folclore de cada região. Certo. A Estrela do Oriente se divide em faixas. Mas não uma faixa como se fosse uma arte marcial na cintura. Uma faixa transversal, do ombro até a cintura, de várias cores. A branca, que é o iniciante, que se parece muito com a Ordem de Hermes. Ele se inspirou bastante na Ordem de Hermes, o criador dessa sociedade, o Otomodin. A faixa amarela, que é alguém com mais poder. A marrom, a preta e a vermelha é só pra ele. Só ele pode possuir a faixa vermelha, que é a faixa do criador. Certo. Após isso tem a Necrópolis. A Necrópolis é uma sociedade voltada para o estudo da morte. Da morte e dos mortos. Eles são tipos necromantes necromantes da parada. Eles se focam em fazer zumbis, esqueletos e também estudar os espíritos. Estudar o que tem no pós-vida, no espiritual. Legal. Tu tá pensando em essas sociedades secretas? Claro que elas estão espalhadas pelo mundo e tudo mais, isso já ficou claro. Mas já pensou, tipo, os continentes que... esse continente é tantos por cento de tal sociedade e tantos por cento dessa tal? Tanto é que tem uma sociedade que é muito forte na América do Sul e na África.
que é a próxima, que são os Arautos da Sabedoria. Os Arautos da Sabedoria são os xamãs e pajés de várias regiões do globo, inclusive alguns da América do Norte, alguns da América do Sul, alguns da África, alguns sacerdotes da Oceania, e até alguns de algumas regiões da Ásia. Na Europa não tem tantos, que se juntaram, viram que tem muitas similaridades entre seus pensamentos, suas doutrinas filosóficas, do que é um espírito, do que é o mundo astral, do que é o mundo espiritual. E aí se juntaram para formar uma sociedade só. E eles são lá para se proteger, para se firmar como magos de verdade, que não são superstições. São uma coisa real, científica mesmo, e eles estão lutando por isso. Uhum. Eu tô achando bem criativo. Tô achando bem legal. Isso é interessante de jogar. E todas essas são todas sociedades ou tem mais? São 6 sociedades, são essas 6. Todas sabem da existência das outras, né? Uma sabe a existência das outras por meio das prefeituras. A prefeitura é uma invenção recente no mundo do jogo. Ela surgiu durante a independência dos Estados Unidos, lá para 1700 e pouco, eu não lembro muito bem a data. Mas o que acontece? Existe uma votação para saber quem vai ser o prefeito daquela região. Apesar de não ser prefeitura, não é uma cidade, literalmente. Às vezes é um estado, às vezes é um país muito pequeno, às vezes é só uma cidade, e tem cidades tão grandes que às vezes é só um bairro, uma prefeitura. Como seria, por exemplo, em Londres, no jogo. Uhum. Depender do poder de cada sociedade, dos membros, a quantidade de membros, essas coisas, né? Sim, aí tem as votações para decidir como é a prefeitura, quem vai ser o prefeito, quem vão ser os vereadores, que são só 5 vereadores e um prefeito, e aí o prefeito pode indicar cargos para magos que não foram eleitos, que não concorreram. E aí eles assumem como pessoas de importância e poder. Entendi. E o que é que o jogador, como realmente já jogando, o que é que são, assim, né? Claro que cada personagem tem seu background, tem seus objetivos pessoais e tudo mais, sua personalidade, seu passado, tudo, mas pelo sistema, quais são os objetivos, os antagonistas que os jogadores teriam que enfrentar? São as outras sociedades, ou é a humanidade, ou tem outras forças também que são inimigos dessas sociedades? É o quê? Aí que tá. O Sabá, que é a reunião de magos, se chama Sabá. Os Sabás, eles podem ser feitos de várias sociedades. Então nem sempre é a guerra de uma sociedade contra a outra. Os jogadores podem ser um grupo e estar lutando contra outros grupos, porque o maior inimigo dos magos são outros magos. Não maior em força, mas maior em quantidade. Em segundo lugar, vem as pessoas comuns. Por quê? Porque eles têm objetivos dentro da sociedade humana, dentro da sociedade comum. Então eles querem, vamos supor, eles querem que tal partido seja eleito para que eles possam aumentar a industrialização do país, porque o grupo é formado basicamente por muitas pessoas que são donos de empresas. Aí o grupo vai se reunir e vai falar, como é que a gente vai fazer? A gente vai mexer o pauzinho pra isso, vai fazer isso. Se alguém não for convencido, a gente usa magia naquele cara, tal. Então tem toda essa pegada de intriga, de tentar conseguir o poder tanto humano quanto o poder mágico. E por fim, vem os piores inimigos, que são os inimigos sobrenaturais, propriamente ditos. Alguns magos podem fazer rituais de invocação para trazer criaturas horrendas à tona. Fantasmas são muito comuns. Espíritos amaldiçoados, vampiros, experimentos que deram errado, experimentos mágicos no caso que deram errado, como seria o caso, vamos supor que no mundo do jogo um Frankenstein seria um experimento não científico e sim mágico que deu errado. Sim. E aí é dever dos magos acabarem fazendo isso, limpando a barra. Pensou em... Fala aí, desculpa. Não. Só ia falar que, porque por exemplo, se a humanidade descobrir, teve a Inquisição, e foi justamente por causa da Inquisição que eles assinaram aquele acordo, porque era muito, muito explícito o poder que aquilo tinha de sugar a energia vital dos outros, a conjuração secreta. Então eles têm medo de uma segunda Inquisição, eles têm medo de uma nova caça às bruxas, coisas assim. Sem falar que eles não querem que os humanos morram porque eles controlam os humanos. Eles não querem que o pessoal que eles controlam morra. Sim, era isso que eu ia perguntar agora. Pensou em ter, não uma sociedade, porque não teria tanto poder,
feito uma sociedade entre essas 6, né? Mas o que seria o Caçadores do Vampiro à Máscara, por exemplo? Não sei se você já conheceu. Mas Sim, conheço de nome. pensou no cenário alguma coisa dos humanos que sabem disso, que não fazem parte das sociedades, estarem se organizando para agir contra essas sociedades? Eu ainda não pensei nisso, vou ser sincero com vocês, eu ainda não pensei nisso. É uma ideia interessante, eu vou ver como eu posso incluir, se eu vou incluir, como eu posso incluir. Mas uma coisa interessante sobre os humanos é que, por exemplo, você pode usar de fachadas para você mostrar a sua sociedade. Por exemplo, você pode falar que é só uma coisa inofensiva, é só um pessoal que se reúne para conversar sobre política ou sobre religião, como se fosse um clube de cavalheiros, sabe? O pessoal que se reúne pra jogar Aquele RPG. clube de golfe, na verdade, é... O pessoal que se reúne pra jogar RPG. Exato. Aquele clube de golfe lá, na verdade, é o encontro da sociedade. Então, uma vez por mês, todo mundo daquele clube de golfe se reúne para fazer os debates da sociedade, de saber o que aprenderam e tudo mais. Sim, sim. Eu acho que pode ser uma ideia boa, se você achar uma maneira de encaixar no cenário essa questão dos grupinhos de humano perdido que sabem da verdade por algum motivo, pode ser interessante também. Uhum. E como é que funciona o sistema de magia na prática? A gente ir para a parte do jogar dados agora. Como é que seria uma típica sessão desse sistema? Como é que ia funcionar? Uma típica sessão exemplozinho. seria o seguinte: você quer lançar uma magia. Primeiro você tem que definir se é uma magia corporal, mental ou espiritual. Que existem 3 atributos no jogo: corpo, mente e espírito. Se você vai fazer uma magia corporal, que é uma magia que afeta o mundo físico, por exemplo, lançar fogo, crescer e ficar forte, ficar invisível, essas coisas, você vai usar o corporal, mais o prana que você gastar. Se você for existem arquétipos de mago, que são como se fossem classes. Certo. E cada classe diz se você vai usar o seu próprio prana ou o prana ambiental. E o que acontece? Se você for usar seu próprio prana, ou prana mental também, tanto faz, demora uma quantidade de turnos, igual o prana investido para lançar magia. Por exemplo, se você investiu 3 de prana, leva 3 turnos para lançar magia. E para fazer a magia, você soma seu atributo, vamos supor que você tem corporal 4 e investe 3 de prana. Você rola 7 dados, 4 mais 3 é 7. E com isso você rola 7 dados, e para cada 4, 5 ou 6 é um sucesso. Se cair um 6, você rola outro dado, se cair 6 de novo é outro sucesso, e rola de novo, e rola de novo. E quanto mais poderosa é a magia, isso daí eu quis deixar bem livre. Eu botei algumas guidelines, alguns guias no sistema, mas eu queria mostrar que o mestre pode ter muita criatividade de jogadores também, para fazerem o que quiserem com a magia. Então quanto mais poderosa a magia é, mais sucesso precisa. Uhum. Tô entendendo. Aí no caso, apesar de ser o cenário mais realista, podemos dizer assim, baseado no mundo real e tal, as magias realmente são aquelas magias que não são discretas, são high magic, no caso, como você falou, crescer, Então, ficar mais alto, ficar maior, não sei o que, ou não, imaginei errado. são bem isso as magias de corpo. As magias de corpo são as mais fantásticas, assim. Só que existem magias de mente, que são levantar coisas com a mente, ler pensamentos, de certa forma até tentar não prever o futuro, mas prever a ação do personagem. Por exemplo, você está numa sala onde está todo mundo tenso, está fazendo uma negociação, você usa sua magia para ler a mente de uma pessoa e descobre que ela vai atacar, que ela planeja atacar, e você já fica pronto, você já ganha uma vantagem no combate. Ela é mais discreta, e a espiritual é menos discreta que a mental, mas ainda é muito mais discreta. Ela envolve se comunicar com espíritos, ver espíritos, sair do corpo e ir para o mundo astral e o mundo espiritual, entre outras coisas. Beleza. E no caso, todos os magos têm acesso às 3 ou vai depender da sua sociedade? Todos os magos têm acesso às 3. E agora, obviamente, se você for um cara mais focado em corporal, você tem mais facilidade de lançar magia de corpo.
Se você for um cara de mental, você tem mais facilidade de lançar magia de mente. Se você for um cara mais espiritual, mais facilidade de lançar magia de espírito. Lembrando que esses 3 atributos interferem não só nas magias, como nas perícias. Pessoas de corpo normalmente são muito boas em combate. Pessoas de mental e corporal são muito boas em combate social. O que é o combate social? É o debate. É o combate verbal, exato. É você tentar convencer uma pessoa a fazer aquilo. Tanto é que tem uma espécie de barra de vida separada só pra isso, que eu chamei de... Eu esqueci o nome agora, desculpa. Deixa eu ver aqui o nome. É a vida, a fadiga, que é a energia, a resiliência. A resiliência. Um sistema legal que eu conheço, que tem um combate verbal bem detalhadozinho, que tu podia também dar uma olhada com a inspiração, é o The Witch RPG. Tá, não sei se tu já conhece, mas depois puder dar uma olhada no capítulo, tem um capítulo só de combate verbal, com intimidação, conversar, mudar de opinião, mudar de lado, não sei o que, todo um combate realmente puxando para esse lado que você falou, de como se o combate realmente tivesse PVs, que eles chamam de determinação, por assim dizer. Tá, você zerou aquela determinação do cara, ele muda de lado. Interessante. Tá? Depois dá uma olhadinha lá, que sempre é bom também dar um... Como é que diz? É uma inspiração, tá ligado? Tudo mais. Uhum. Mas aí no caso, as sociedades secretas não influenciam nesses 3? Ou é igual pra todo mundo? Não, a sociedade secreta é uma coisa mais filosófica. Com qual filosofia seu mago se identifica mais? Certo. Mas aí não tem tipo, estar em sociedade tal lhe daria tais, vamos chamar de vantagens, já que eu não sei o termo do sistema. Mas lhe daria tais vantagens e tais desvantagens, e a outra lhe daria tais vantagens e tal desvantagem, alguma coisa desse tipo? Não. A sociedade secreta é muito mais flavor, é muito mais sabor pro personagem. Sim, é roleplay. Eu tenho um personagem da Ordem de Hermes, então ele é um cara bem tradicional, é bem roleplay, ele é um cara mais tradicional, ele é um cara mais rico da sociedade. Eu tenho um cara da Necrópolis, ele seja um cara, talvez um médico que estude os mortos. Sim. E tenha esse interesse em anatomia, nessas coisas, seja mais gótico, seja mais macabro, e assim vai. Entendi. Achei muito legal, Pedro. Tem pano aí pra ser um sistema muito grande, viu? Obrigado. Parabéns, cara. Vocês aí que estão assistindo, deixem nos comentários o que é que vocês acharam, o que é que vocês não estão entendendo. Ideia para o Pedro também, que quiser mandar aqui, a gente responde os comentários todinho e eu mando os comentários para ele ver depois pelo Instagram. Beleza. O que é que tu acha, Pedro? Esse sistema já dá pra galera ter um playtest e jogar alguma coisinha? Já dá. Já dá pra ter um playtest, já dá pra ter um playtestzinho. O pessoal jogar, o básico do básico tá feito. Dá pra você se divertir muito já com o que eu criei. Pelo menos eu espero que você se divirta bastante. Sim, beleza. A gente vai deixar o link então na descrição do vídeo com o que o Pedro já criou do sistema no documentozinho do Word. Você vai clicar lá e baixar no Drive pra você conhecer. Beleza, Pedro? Vamos deixar pra galera? Beleza. Tudo de boa, já que não tá finalizado ainda, e é até melhor deixar esse playtest, porque quando tiver as ilustrações, tiver tudo certinho, que provavelmente eu já vou avisar, já vai ser provavelmente financiamento coletivo. Sim. Pra arrecadar fundos pra publicar o livro, aí é até bom deixar um playtest pro pessoal já ir se interessando. Beleza. Pronto. E a proposta decente que sempre tem que ter, né? Vai narrar umas campanhazinhas curtas aí pra gente conhecer na prática, mostrar aqui no canal pra galera. Com prazer. Um imenso prazer. Eu sempre tenho prazer em jogar. E em mestrar também. Então, tá tudo certo. Pronto. Eu achei muito interessante. Vou ficar na curiosidade de ver na prática jogando quando a gente começar a jogar. Eu espero que o pessoal aí que está assistindo também tenha gostado. E como eu falei, o que não entendeu, as dúvidas que tiver, mais ideias também para ajudar aí a gente, manda nos comentários, galera.
que vai tudo chegar pro Pedro. Eu vou passar todos os comentários que vocês passarem para ele também, a gente vai responder todo mundo, como sempre. Então pode detonar e, claro, né? Tá aí o arroba, o Atomic Papiro. Se inscrevam lá para seguir, para ficar por dentro. Como ele falou, vai ter sempre novidade. Vai ter o financiamento coletivo para a gente dar aquela moral e dar o apoio para o sistema sair, você ter ele na mão para você jogar com seu grupo. Então, seguindo lá no Atomic Papiro, o pessoal já fica por dentro de tudo, né, Pedro? Que vai daqui para frente. Fica por dentro, tanto no Instagram quanto no Twitter. Pronto, beleza. E a gente também agradece aí a presença, Pedro. Foi massa a conversa. Fiquei curioso no sistema. Eu que agradeço. Fiquei curioso no sistema. Gostei da ideia, assim, pela conversa, gostei bastante. Só jogar mesmo na prática, ver como é que é, mas acredito que vai dar bom. Vai dar bom o seu sistema, cara. Parabéns aí pela Obrigado, criatividade. eu também. E eu sei que não é fácil não criar isso tudo. De um mestre pro outro. A gente sabe qual o trabalho. É difícil. É isso aí. Bom, galera, eu espero que vocês tenham gostado. Lembra de deixar aí, você tá aqui até o finalzinho vendo a gente se despedir. Deixa aí sua curtida, se inscreva no canal caso não seja inscrito. Pedro, quiser falar mais alguma coisa e se despedir da galera, deixar um último recado, tá livre aí, cara. O último recado é: sigam a página tanto no Instagram quanto no Twitter, por favor. E é isso, pessoal. Espero que tenham gostado, espero que tenham se interessado. Obrigado, Tairon, por ter aparecido aqui no canal. Foi muito boa a conversa, me diverti muito também. Só de falar, tô muito empolgado. E espero que tudo dê certo. Beleza, valeu, Pedro. Galera, vocês estão aí assistindo. Desejamos bons jogos para vocês e seus amigos. Até mais. Tchau. Até mais.